Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre os efeitos de Plutão posicionado na casa 9 ou Yama em Bhagya Bhava e o que ocorre com essa combinação. O que é Plutão? Plutão representa os poderes ocultos porque é este planeta super poderoso que circunda o nosso sistema solar, então ele contém todos os outros planetas, então é ele quem dá a palavra final, é ele quem dita os dogmas, as regras, é ele quem faz e desfaz. Representa as coisas que nós arbitrariamente escondemos dos outros, porque ele é bem diferente de Netuno. Netuno e a posição do Netuno por causa tem muito a ver com as coisas que o universo esconde de nós mesmos. Então, nós temos um grande trabalho de entender aquele mistério que perpassa a casa onde Netuno está. Agora, Plutão é uma outra dinâmica, porque são as coisas que nós temos consciência da existência delas, mas nós arbitrariamente escondemos dos outros, porque Plutão rege coisas que não são socialmente aceitas, que são humilhantes, que são dolorosas. Então, é de maneira contraditória a parte mais vulnerável do nosso mapa. Então, nós escondemos aquelas coisas justamente para protegermos aquela área de qualquer tipo de ataque. Representa mortes simbólicas, transformações, o dinheiro dos outros, cataclismas. Representa riquezas ocultas, que nós não temos méritos em conseguir aquelas riquezas, mas nós utilizamos de sortes controversas para conseguir aquelas riquezas. Representa purgatório, inferno, dos demônios escondidinhos no armário, os esqueletinhos do armário, mas também representa a parte onde nós vamos renascer das cinzas, como a fênix. E o que é a casa 9? A casa 9 representa seu pai e as suas filosofias de vida. Então, caso você tenha Plutão posicionado na casa 9, ele vai estar representado pelas letras PL. Então, caso você montou lá seu mapa direitinho, você vir as letras PL nesse triângulo aqui, você tem Plutão na casa 9. E o que acontece com essa combinação? O seu pai é uma figura bastante polêmica, porque ele é uma pessoa de temperamento bastante instável, é uma pessoa que tem rompantes emocionais extremos, pode ser considerado uma pessoa de Veneta. Então, o comportamento desse pai vai ser assim, de flutuações, como se fosse uma montanha russa. Não necessariamente significa que o pai ele é fisicamente violento, mas é um pai que é emocionalmente agressivo, uma pessoa cheia de segredos e que a identidade é bastante misteriosa. Então, é preciso juntar as peças aqui e entender quais são essas facetas da personalidade do seu pai que são escondidas. Então, à medida que você tenta se aproximar do seu pai, você dá um passo para frente, ele dá 2 passos para trás. Então, é um pai que ele é muito defensivo e conhecê-lo verdadeiramente pode ser um grande desafio. Normalmente, o pai ele tem algum tipo de poder e controle, ou ele é uma pessoa que ambiciona por algum tipo de poder e controle, normalmente vai ser financeiro, pode ser ideológico, sexual. A casa 9 representa a linhagem da sua família por parte do pai. Então, a parte masculina da família, ela é bastante revolta em mistério e pode existir um padrão doentio ou um padrão plutônico, assim, opressivo, que ele é passado da parte masculina da família, de pai para filho. Principalmente se você for um homem assistindo a esse vídeo,
você pode se identificar com essas questões. Ou também se você tiver o regente da casa 9 em conjunção com Plutão. Também vai dar essas mesmas dinâmicas. Mesmo que o regente da casa 9 ele esteja numa outra casa do horóscopo, essas coisas vão aparecer. O pai é uma pessoa opressiva e de querer impor aquilo que ele quer. Então, o seu pai é cheio de ideais, de comportamento, de como o filho dele deve ser, e ele não vai medir esforços para conseguir que você se molde às expectativas dele. Então, o pai ele pode controlar, porque Plutão ele representa quem nos controla inconscientemente. Então, você precisa fazer desse processo bastante consciente, porque se você não faz isso consciente, isso vai te dominar e é o que secretamente é a força que está atuando por trás do seu horóscopo. Então, se você não tornar isso consciente, quanto menos espera, a religião que você segue é por causa do seu pai. Todo o dinheiro que vem é por causa do seu pai. Então, o pai ele pode encontrar meios para fazer você se sentir dependente financeiramente dele. Então, assim, você não consegue ter uma conta bancária independente, tem que ser sempre no banco que ele quer e sempre vinculada à conta dele. E o pai é muito de querer pagar as coisas, isso parece ser bom, paga as coisas, mas de achar que pode mandar em você só porque ele paga as suas coisas. O pai pode escolher o tipo de educação que você segue, as escolas, escolher o tipo de relacionamento. Então é muito, muito comum mesmo uma pessoa com Yama em Bhagyabhava, quando ela entra num relacionamento, ela fica muito ansiosa e temerosa do que o pai vai dizer. Então, ela só consegue descansar e relaxar se o pai aprovar o relacionamento. Então, quando o pai não aprova o relacionamento, ele vai jogar magia negra. Ou, quando eu falo em magia negra, significa que o pai vai interferir no seu relacionamento de uma forma a que o relacionamento tome um destino que ele deseja. Então isso é o que se chama magia negra, magia antinomiana. Então se ele quiser que aquilo seja destruído, ele muito provavelmente vai fazer isso. Se você der poder para ele, se realmente a opinião dele for muito importante, é exatamente isso que vai acontecer. O pai é uma pessoa que eventualmente vai ter transformações muito sinistras de personalidade. E até mesmo na aparência física, o pai assim vai ter transformações físicas muito notórias, assim, de quando você tinha 10 anos ele era obeso, quando você fez vídeo ele estava muito magro, com 30 anos resolveu malhar que nem louco, aí com 40 anos resolveu tomar anabolizante, ferrou com a saúde. Então é uma posição que o pai ele pode ter uma relação destrutiva com o próprio corpo. Então o pai pode se queixar com mais frequência de sentir mais dores físicas do que o normal. Então assim, é um pai que ele pode estar constantemente sendo hospitalizado e o estado de saúde dele também pode ser bastante escondido, de ele não querer expor para você, porque ele acha que se ele estiver expondo as vulnerabilidades dele, que ele está perdendo a autoridade para com você. Então ele não quer que você o veja como decadente, como destrutivo, como vulnerável. Então o pai pode esconder receitas médicas, comprimidos, medicamentos, sair muito escondido, e pode inclusive ser até um mistério para sua própria mãe, assim, um paradeiro do pai. Todas as coisas que você
considera as mais sujas e abomináveis, vai ser manifestada através da figura do pai, porque Plutão representa as coisas que são socialmente reprováveis e que nós também não aceitamos, que nós não queremos aceitar, que nós achamos vergonhoso. Então, Plutão atuando na casa 9, o pai vai ser o veículo pelo qual temas plutônicos vão se manifestar. Então, sempre quando você estiver na presença do seu pai, essa dança plutônica é ativada, extremamente magnético, mas tão dramático e destrutivo, o que tem por além da superfície. E então, assim, se você considera corrupção uma coisa abominável, aí você descobre que o seu pai é uma pessoa corrupta. Se você acha que estupradores são uma coisa abominável, você descobre que seu pai está envolvendo questão de estupro. Se você acha que traição é uma coisa abominável, você descobre que o seu pai trai a sua mãe há muito tempo, que ele tem um relacionamento paralelo. Se você acha que usar drogas é uma coisa abominável, você vai descobrir que o seu pai secretamente usa drogas ou que ele faz tráfico. Então, eventualmente vai acontecer uma situação escandalosa na sua vida, envolvendo seu pai, e esse escândalo ele vai vazar para você. Então, assim, as transformações que o pai vai passar são transformações que, como efeito colateral, vão alterar completamente a sua vida. Então, assim, a morte do pai pode ser certamente um dos eventos mais, assim, marcantes da vida da pessoa. Não necessariamente Plutão na casa 9 significa que o pai vai ter uma morte precoce, mas, assim, o evento da morte do pai vai ser uma coisa, assim, que vai transformar profundamente você, porque você vai descobrir que você vai precisar agora ter independência financeira, que você não tem mais como contar do seu pai. Apesar de que Plutão na casa 9 representa heranças, porque é aquele dinheiro que a gente não tem mérito, mas que ele vem por outras sortes mais obscuras. Então, se você tiver muitas coisas na casa 4, porque a casa 4 é a 8ª casa contada a partir da casa 9, é a herança do pai. Então, muitas coisas na casa 4 e positivas, mas Plutão na casa 9 certamente indica que o pai vai deixar um grande legado material. E a morte dele vai indicar que você precisa aprender a cuidar da sua própria vida, a cuidar da sua casa. E se tiverem escândalos envolvendo ele, que certamente tem, normalmente o Plutão na casa 9 indica uma queda de prestígio envolvendo a família por parte de pai. Então, a família por parte do seu pai, ela pode ser envolvida com coisas muito poderosas e temidas, como, por exemplo, o seu pai é descendente de alguém da nobreza, ou é descendente de políticos importantes, ou o nome tem relação com uma empresa importante, ou com um banco, e que exerce poder sobre as localidades, sobre, assim, a atmosfera, a sua realidade. E de repente aquela empresa, aquela família é envolvida, ou o nome é colado com alguma coisa muito escandalosa, uma corrupção, uma cena de corrupção, ou uma cena, assim, que dá cadeia, caso de polícia, e todo mundo fica sabendo, assim, o nome do pai sai no jornal. E por a sociedade não ver as coisas com mais detalhamento, né, as pessoas tendem a acreditar que o que acontece com o pai de ruim, acha que o filho também é do mesmo jeito. Então, assim, as merdas que acontecem com seu pai, elas podem vazar pra você. Então, se seu pai tiver algum problema com corrupção, as pessoas vão pensar assim, então você também tem uma tendência à corrupção, porque seu pai teve problema com corrupção. E para você conseguir descolar, assim, desassociar, se desvencilhar do nome do pai, é uma coisa bastante complicada. Não raramente, as pessoas com Yama em Bhagyabhava, elas podem mudar
de nome. Ou quando elas se casam, elas podem pegar o nome do marido ou da esposa e substituir o nome do pai. Então, assim, se você tem lá o nome do seu pai como sobrenome, você, quando se casa, você tira o nome do pai e coloca o nome da sua esposa ou do seu marido. Você faz alguma coisa para tentar desconectar-se dessa situação. E o pai pode ter passado por uma história de vida de muita opressão, de muito sofrimento, de muita humilhação, de muita luta, porque Plutão ele representa a luta pela sobrevivência. Então fala de um pai que ele passou por comer o pão que o diabo amassou. Então, por ele ter tido uma vida tão sofrida, ele pode te educar de uma maneira muito rígida e às vezes até mesmo cruel. Então, quando há violência física, principalmente em casos de mapas masculinos, o que Plutão na casa 9 certamente em algum momento vai representar isso, a violência física, castigos severos, assim, seu pai te castigar te trancando num quarto escuro, te deixando sem comer, fazendo você ajoelhar no milho, ou te bater na frente dos seus irmãos ou na frente dos seus amigos. E isso causa tanto ressentimento que você pode crescer com aquele sentimento de vingança, porque Plutão ele é dito de ser a 8ª superior de Marte. Então, se Marte é a raiva que o soldado sente para ir à guerra, Plutão é o ressentimento que o soldado nutre depois da guerra. Porque depois da guerra nós perdemos a inocência, nós vemos o horror. Então, Plutão ele é a face do horror. E você pode encontrar meios para querer se vingar do seu pai, para querer causar o mesmo sofrimento dele. Essa posição é muito comum de quando o filho atinge maturidade, dele fugir do pai. Assim, de ele casar para fugir do pai, dele arrumar um emprego, de preferência bem distante do pai. Assim, qualquer desculpa para fugir, porque Yama é algo que no sânscrito significa algo que nós não devemos fazer muito. Então, assim, no fundo é uma necessidade que você tem de evitar negatividade. Seu pai te traz muita negatividade. Então você precisa se distanciar. E então, a casa 9 representa também netos. Se você já é alguém numa idade mais avançada. E essa dinâmica ela pode ser passada de pai para filho. Então, quando você tiver um filho, a tendência, se você não tornar esse processo consciente, a tendência de você tratar o seu filho da mesma forma cruel e opressiva que o seu pai te tratou é muito alta. E dele crescer com muito ressentimento, com ódio de você e querer se vingar de você da mesma forma. E quando seu filho tiver o seu neto, ele passar essa mesma educação opressiva. Então, corre o risco de ser um ciclo vicioso aqui, em que, se você está assistindo esse vídeo, eu acredito que você é o elemento consciente dessa história, então você tem o poder de tornar essa história consciente e romper um padrão plutônico de criação, de opressão dentro da sua família. Então, é aí onde as mudanças começam. A casa 9 representa também as nossas filosofias de vida, o tipo de ensino superior que nós queremos. Então, essas pessoas, pelo fato de que Plutão representa energia atômica, biologia molecular, as coisas celulares, atômicas, são representadas por Plutão. Então, pode indicar que você vai ter um ensino superior relacionado a temas plutônicos, como, por exemplo, estudar biologia molecular, energia nuclear. E também sobre, se você estudar direito, muito fortemente você pode enveredar para uma área mais a ver com temas tabus, como, por exemplo, corrupção, formação de cartel, como a lei analisa essas coisas, tráfico de drogas, ou
estupro, violência doméstica, coisas que são consideradas polêmicas, aborto, que existe até mesmo polêmica dentro do meio jurídico, o que eu estou querendo dizer. Então você vai ter um forte interesse por essas coisas, e o curso superior ele vai te fazer uma mudança muito profunda de paradigmas, assim, uma transformação completa e absoluta. Então, assim, depois de você fazer seu curso superior, você vai ser uma pessoa completamente diferente. Então, assim, a pessoa que você era antes de entrar na universidade para a pessoa depois de entrar na universidade. E vai haver um capítulo de escândalo dentro da universidade, em que você pode ter dramas ou cataclismas dentro do ensino superior, de não poder pagar a universidade, de precisar interromper, porque Plutão ele representa quebras, ou de você se envolver com um professor e isso gerar um escândalo, ou de você defender pautas excessivamente polêmicas dentro da universidade e de isso causar prejudicar a sua reputação dentro da universidade. Porque a Casa 9 ela representa as coisas que nós acreditamos para nos conectarmos com Deus. Então pode falar tanto sobre religiões, filosofias de vidas, como também de visões políticas. Apesar de que visões políticas têm mais a ver com a Casa 5. Então, isso fala de pessoas que têm visões plutônicas e extremistas. Então, elas podem abraçar pautas consideradas malditas ou não aceitas pela sociedade. Tipo, de ser uma pessoa que defende pautas racistas. Apesar de que nós vivemos num país em que a maioria da população é negra ou parda, então a probabilidade disso acontecer no Brasil é um pouco mais baixa. Mas de você desenvolver, de você ter seu nome associado a pautas difíceis, como por exemplo feminismo radical, ou MGTOW, que é o masculinismo radical. Se trata de visões religiosas, as suas visões religiosas, você vai se associar ao lado à ala mais plutônica da religião. Então, assim, se você entra no cristianismo, você vai justamente ter uma atração para a área mais extrema do cristianismo, são os mormons, e de técnicas consideradas altamente controversas, como cura gay, essas terapias reparativas, ou exorcismo. Plutão representa exorcismo também. Pastores ou padres que utilizam de violência simbólica ou psicológica para converter uma pessoa. Pode significar uma pessoa que faz terrorismo espiritual nos outros. Então, e disso eventualmente se voltar contra você. E então, assim, não faça abusos de autoridade acreditando que o manto da liberdade religiosa vai sempre te proteger. Porque a liberdade do outro começa quando a sua termina. E você não aceita que alguém dê a patada final. Principalmente quando essas pessoas, elas podem entrar em discussões assim religiosas ou ideológicas altamente acaloradas, e você não aceita que alguém dê a patada final. Você sempre quer dar a patada final. Quando você não tem uma família muito bem estruturada, se você não tiver uma casa 4 muito bem estruturada, se você tiver Saturno na casa 4 ou Urano na casa 4, o Plutão na casa 4, ele pode trazer um outro elemento, que é você se envolver com grupos radicais. No caso da América Latina, é mais comum jovens de famílias desestruturadas se envolverem em tráfico de drogas ou narcotráfico. A religião da pessoa se torna narcotráfico. Mas em outros países do Oriente Médio, essa posição é suficiente para fazer a pessoa entrar no islamismo radical. Virar um salafista, acreditar na jihad, em guerra santa, vangloriar templários, esses tipos de coisa. Uma pessoa que é capaz de pegar em armas para defender aquilo que ela acredita. Então,
não é preciso nem dizer que essa é uma das posições que certamente é a causa de guerras e de conflitos ideológicos, é justamente que pessoas que querem impor a opinião delas, a visão dela de todas as formas. Então, assim, como mensagem para esse vídeo é o seguinte: rompa padrões opressores da família por parte de pai. E aprenda a respeitar as pessoas que têm uma visão espiritual ou ideológica ou filosófica diferente da sua. E compreenda de uma vez por todas que o sol nasce para todos. O sol nasce para todos. O oxigênio é para todos. Então, assim, o sol nasce para cristãos, para ateus, para hindus, para muçulmanos, para judeus, para budistas, para pessoas que são de direita, para pessoas que são de esquerda, o que for. Não julgue o caráter da pessoa por as visões ideológicas dela, mas sim pelo que ela é verdadeiramente. Eu acho que essa é o primeiro passo para você entrar em paz com essa questão. Por último, mas não menos importante, desenvolva mais a sua casa 3. Sai um pouco da casa 9. Sai um pouco dessas guerras religiosas e espirituais e procure se focar mais em questões de razão, lógica, conhecimentos mais mundanos que podem ser úteis às outras pessoas, porque Plutão é aquilo que nós temos que fazer com menos frequência, e para ajudar a desapegar isso é melhor nós nos envolvermos mais com a casa em oposição à posição natal de Urano, tá certo? Então, a posição de Plutão, que eu quis dizer, tá certo? Então, com isso eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e esteja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!